Você já deve ter visto por aí vaga de emprego que pede inglês fluente, domínio de 5 softwares, experiência em várias áreas diferentes, disponibilidade para trabalhar final de semana e etc. Tudo isso para ganhar um salário que mal chega nos R$2.000. Pois é, essas são as vagas arrombadas e elas estão por toda parte. O termo começou a viralizar nas redes sociais como uma forma bem humorada e revoltada de expor o absurdo que virou o mercado de trabalho brasileiro nos últimos anos. São vagas com exigência de nível sênior e salário de estágio, cargos que querem que você seja designer, social media, vendedor, editor de vídeo e, se sobrar tempo, ainda faça a faxina da empresa. Mas por trás da piada tem uma coisa séria acontecendo. Essas vagas dizem muito sobre o jeito que as empresas e a sociedade estão tratando o trabalho hoje em dia, especialmente para quem está entrando ou entrou no mercado de trabalho há pouco tempo. Muita cobrança, pouca valorização e quase nenhuma noção de realidade, tanto que muita gente tem chamado esse fenômeno de escravidão moderna. Para entender essas famosas vagas arrombadas, a gente vai ter que ir muito além de rir das descrições bizarras e das exigências absurdas. É entender que atualmente a gente vive num sistema que está pedindo tudo e oferecendo quase nada, e com isso algumas perguntas também acabam sendo levantadas, como o mercado de trabalho chegou nesse estado, porque a geração Z e os mais jovens são os mais afetados, e como se blindar contra esse sistema. É exatamente isso que veremos nesse vídeo. Durante muito tempo, conseguir um emprego formal era sinônimo de estabilidade, carteira assinada, salário fixo, direitos garantidos e etc. Mas a verdade é que essa promessa vem se desfazendo aos poucos e hoje é só o esboço de um emprego, mesmo atendendo todas essas exigências que no passado eram uma forma de garantia. A gente vive na era onde o trabalho até existe, mas o emprego não necessariamente. Cresce o número de vagas informais, contratos temporários, freelances precarizados, PJ e bicos que exigem tudo, mas não garantem nada. É o subemprego com um nome diferente. Segundo dados recentes, mais de 40% da população ocupada no Brasil já atua na informalidade. Isso significa que quase metade dos trabalhadores está sem carteira, sem férias, sem 13º e todos os tais direitos garantidos pela CLT. Mas o que chama a atenção não é o número de trabalhadores informais, mas o número de trabalhadores que estão informais por opção, que cresce a cada dia que passa. Ou seja, o país inteiro está fugindo da CLT, principalmente os mais jovens. Mas por que isso está acontecendo? Para começar a falar de emprego formal, a gente tem que entender que mesmo a lógica de quem já está no mercado há muito tempo vem mudando na última década, principalmente para o lado mais fraco, ou seja, para o trabalhador. Antes você era contratado para exercer uma função, mas agora você é contratado para o mesmo cargo, só que acaba realizando 3 ou 4. O salário não acompanha nem a inflação, mas as exigências disparam. A pessoa entra como analista, mas já sai fazendo papel de gestor, atendimento, faxina e marketing, tudo por um salário congelado há anos e que em termos reais perde poder de compra a cada dia que passa. Ao invés de oferecer melhores condições, muitas empresas apostam no discurso motivacional para disfarçar essa exploração, trocam direitos por flexibilidade, salários baixos por visibilidade e excesso de trabalho. Eles chamam de oportunidade de crescimento, mas eu vou dar um spoiler: quase nunca ninguém cresce. Na prática, estamos diante de um mercado que pede muito e entrega muito pouco. Prova disso é o setor de supermercados, já bem conhecido por oferecer péssimos empregos e que agora passa por uma crise seríssima de falta de mão de obra. Ou seja, as pessoas simplesmente se recusam a trabalhar 6 dias por semana, fazendo diversas funções, horas extras que não são pagas e etc. Tudo isso para ganhar um salário mínimo. A coisa tá tão feia que até o exército brasileiro tá tendo que cobrir essa falta de mão de obra. Acredite se quiser, mas como nós chegamos nesse ponto e essa não deveria ser a geração mais competente e mais bem remunerada da história? É isso que veremos agora.
falar 2 línguas, ter graduação, pós, cursos online, portfólio no ar, LinkedIn otimizado e disposição de sobra. Essa é a chamada geração mais preparada da história, mas também é a que mais ouve que você não tem experiência o bastante. Enquanto os mais velhos foram inseridos no mercado com somente o básico, os mais jovens entram sabendo que vão precisar entregar o dobro ou até mais e ainda assim correr o risco de dizer que faltou vontade. A geração Z, que cresceu ouvindo que estudo era o caminho para o sucesso, se formou no meio de crises econômicas, pandemia, tecnologia acelerada e um mercado de trabalho que não tem espaço, mas cobra pressa. O resultado? Um verdadeiro batalhão de jovens e jovens adultos ansiosos, frustrados e exaustos antes mesmo de começarem. E o problema não é a falta de qualificação, pelo contrário, nunca se exigiu tanto de tanta gente por tão pouco, a conta simplesmente não fecha. Vagas de estágio pedem até 3 anos de experiência, primeiros empregos que cobram liderança e diplomas universitários, freelancers que têm que abrir CNPJ antes mesmo de aprender a precificar. Esses são basicamente obstáculos disfarçados de processo seletivo. Além disso, não é só os empregos que vêm pagando menos, o custo de vida também subiu de forma assombrosa, tanto que hoje, para quem está se inserindo no mercado ou tem menos de 30 anos, o sonho da casa própria virou um verdadeiro pesadelo, o que acaba empurrando os mais jovens a ficarem eternamente nas casas dos pais ou se meterem no financiamento de 35 anos de um imóvel popular que, no fim das parcelas, mais da metade do valor final vai ser somente de juros. Para piorar ainda mais para a nova geração, a culpa ainda recai sobre eles. Dizem que essa geração é preguiçosa, sem paciência, mimada e instável, mas ignoram que muitos estão acumulando dívidas somente para se sustentar, dividindo quartos para pagar aluguel e tentando equilibrar saúde mental com boletos que chegam antes do salário. No fundo, o mercado não está rejeitando os jovens por falta de preparo, está rejeitando porque não quer pagar por eles. Além disso, o diploma não possui mais o mesmo valor. Na verdade, ter diploma não é mais garantia de nada para grande parte das pessoas, ou seja, os mais jovens foram induzidos a se preparar para um mundo que não existe mais e as consequências estão aí. Mas as empresas também sabem disso e se aproveitam do medo, da urgência e da paixão de quem só quer uma chance. E isso é o que acaba criando esse círculo vicioso de gente cada vez mais capacitada ganhando cada vez menos, ao passo que mais pessoas capacitadas entram no mercado para pegar uma fatia desse bolo, diminuindo ainda mais o que cada um vai conseguir pegar para si. Mas será que não existe nenhuma forma de fugir dessa corrida dos ratos? E os que conseguiram superar esse sistema, qual é o segredo deles? É o que eu te conto agora. Diante de um mercado que cobra como nunca e entrega pouco como nunca antes, fica a pergunta que ecoa na cabeça de quem está tentando construir uma carreira: é possível se proteger desse sistema? A resposta curta: não completamente, mas dá para resistir, dá para reconhecer as armadilhas, dá para pelo menos não cair de olhos fechados. Tudo começa com identificar bem uma dessas vagas arrombadas antes que ela pegue você. Se o anúncio parece exigir 3 pessoas num corpo só, se o salário não é claro, se a empresa promete ambiente descontraído, mas não diz nada sobre direitos, já dá para começar a desconfiar só por aí. E também já adianto, se for trabalhar em supermercado, se prepare porque vai ser a pior época da sua vida. Outra forma de se blindar é entendendo o próprio valor. Isso não é papo motivacional barato, até porque eu nem gosto de autoajuda, mas a gente tem que entender que aceitar menos do que você merece não é um passo necessário, é um risco. A longo prazo, normalizar essa exploração só reforça um sistema que já está falido. Além disso, dominar o inglês e habilidades básicas como edição de vídeo e de imagem ajuda muito a conseguir trabalhos ganhando em dólar em plataformas como Fiverr e Workana, por exemplo. Conversar com outras pessoas, trocar experiências, denunciar vagas absurdas, valorizar coletivos de apoio profissional, tudo isso também ajuda, porque sozinho é mais fácil achar que o problema é com você, mas não é, ele é estrutural e planejado. Nós vivemos uma realidade onde tem muita gente na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. E por fim, talvez o passo mais importante é saber dizer não. Pode parecer contraditório num cenário de desemprego, mas às vezes a recusa é o único escudo que você tem. Dizer não para uma vaga abusiva é muitas vezes dizer sim para sua sanidade, sua dignidade, seu tempo, para tudo que você investiu e se esforçou a vida inteira. Ninguém devia precisar se blindar para trabalhar, mas enquanto o mercado continuar funcionando assim, resistir também é uma forma de se proteger.
proteger. Mas e você já trabalhou num desses empregos absurdos? Se sim, como foi sua experiência? Comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários e quero saber sua opinião. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e te vejo no próximo vídeo.